Querido Deus amado, poderoso Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor. Te pedimos a tua graça, a tua presença conosco. Abençoa, meu Deus, os alunos que já entraram, os alunos que ainda vão entrar. Fica conosco, meu Pai, abre a nossa mente, nosso entendimento, e em nome de Jesus, meu Pai, opera milagre, tudo para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Evangelho segundo escreveu João. O nome de João é Yohanan, né? Que significa aquele a quem Deus olha com bondade, ou com misericórdia, ou Deus deu. Está lá em João, no capítulo 21, versículo 24. Nós vamos ter essa noção direitinho. Que João é que escreveu o seu evangelho. Ele foi um apóstolo, conhecido como discípulo do amor. O seu pai foi o pai Zebedeu e mãe Salomé. Ele morreu de causas naturais. Ele é conhecido como filho do trovão, né? Marcos 3,17. Em Lucas 9,54, tem um temperamento forte e grande fidelidade. No princípio, ele era egoísta, lá em Marcos 10,37 e Mateus 20:20. É o discípulo a qual Jesus amava, João 21:20. Reclinou o peito, ou reclinou a cabeça no peito do Senhor, João 13:23. Em Marcos também 5:37, Marcos 9:2, Marcos 14:33 fala disso. Cuidou com Pedro, né, os preparativos da Páscoa, Lucas 22:8. Cuidou da Maria depois da crucificação de Jesus e morte e ressurreição, João 19:27. E foi ele que correu junto com Pedro para o túmulo no domingo de manhã na ressurreição. Ele chega primeiro do que Pedro, né? Vamos lá, então. No primeiro capítulo, nós vamos ter uma fala sobre o autor. O quarto evangelho foi escrito pelo apóstolo João, capítulo 21-24. Os críticos do Novo Testamento têm posto dúvidas sobre o autor, mas no mesmo plano de erudição, se tem sustentado que o escritor deste livro foi o apóstolo João, que com Pedro e Tiago era um dos 3 valentes e mais ilustres filhos de Davi. Desde outros tempos, dos pais da igreja, atribui-se a autoria do quarto evangelho a João, o discípulo amado. Teófilo de Antioquia, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Orígenes, esses que são conhecidos como os pais da igreja, concordavam com a autoria joanina. Até Porfiro e Juliano, o apostata, né, dos inimigos declarados do cristianismo, em seu primórdio, aparentemente não questionava a autoria. Ele sinceramente faria isso caso não tivesse fundamento para negar a autenticidade do evangelho, que não notavelmente enfatiza a divindade absoluta de Cristo. As tradições e correntes teológicas antigas, em geral, reconhecem a autoria de João. Como vimos acima, no entanto, essa unanimidade se deu até o surgimento da crítica moderna. A mesma classe de críticos que negam o nascimento virginal de Jesus, sua divindade e ressurreição corpórea, elaborou a teoria de que o autor não era João, o apóstolo, e sim outro João, de Éfeso. Baseia sua hipótese numa alusão antiga e nebulosa a determinado João, presbítero em Éfeso. Essa teoria, que subverteria o valor do livro como testemunho da divindade de Jesus, baseia-se em evidência tão tênuas, né, que não merece a consideração séria dos crentes em Cristo. Voltemos ao autor. João, apóstolo de Jesus. Seu pai era Zebedeu, um pescador, com seus filhos no mar da Galileia. Parece homem abastado, possuía também casa em Betsaida e tinha servos.
Salomé, a mãe de João, foi uma das mulheres que acompanhava a Cristo e seus discípulos e serviram com suas fazendas. Foi esta mulher, santa e querida, que com outras na manhã da ressurreição levou aromas para embalsamar o corpo de Cristo. João era sem dúvida no início um dos discípulos de João Batista e depois foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos. Aquele que conhece os corações dos homens deu a João e a seu irmão Tiago o nome de filhos do trovão. Foram assim chamados, talvez por causa do poder com que testificavam do Cristo, pois o trovão entre os hebreus significava a voz de Deus. De todos os apóstolos, foi João quem desfrutou de maior intimidade com o Mestre, pertenceu ao círculo íntimo que consistia dele mesmo, Pedro e Tiago, que tivera o direito exclusivo de estarem presentes nos grandes momentos do ministério de Jesus, tais como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Foi João quem se inclinou sobre o peito do seu mestre durante a ceia pascual. Foi ele quem, quando outros discípulos tinham fugido, acompanhou seu Senhor ao julgamento. De todos os apóstolos, foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem do Senhor. E isto, juntamente com meio século de experiência como pastor evangelista, qualificaram muito bem para escrever este evangelho que contém as doutrinas mais espirituais e sublimes concernentes a Cristo. João foi conhecido com aquele que Jesus amava. Foi ele que o mestre confiou o cuidado de sua querida mãe antes de morrer. Foi um dos discípulos que perseveraram unanimemente em Jerusalém em oração e súplica. E foi com outros, no dia de Pentecostes, batizado no Espírito Santo. Continuava em constante companhia de Pedro, e a história da igreja concorda que João residia em Éfeso, de onde dirigia obras da igreja. Foi de lá banido à solitária ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. João era o mais jovem dos apóstolos do Senhor, sobreviveu a todos os outros por muitos anos, sendo o único deles que não morreu de Marte. Capítulo 2. Nós temos também que dizer que o evangelho de João não é um evangelho sinótico, igual Mateus, Marcos e Lucas, mas é um evangelho que relata alguns milagres que não estão nos outros evangelhos. A bem da verdade, o evangelho de João, os milagres que lá tem, que lá conta-nos, os milagres que tem neste livro não estão nos outros evangelhos. Capítulo 2, data e local. O evangelho de João foi o último a ser escrito. Nós temos uma possível data, entre 80 a 95 depois de Cristo, né? Quando o Novo Testamento estava completo, a não ser a parte que ele mesmo escreveu. De maneira extraordinária, o seu evangelho eleva-se a todos os 4 evangelhos, o maior grau de glória e de ilustração prática. A sua primeira epístola é o ponto culminante das epístolas. O Apocalipse é o selo e apogeu de toda a Bíblia. E não foi muito depois dele escrever esse evangelho que lhe foram consideradas visões vibrantes e preciosíssimas do Apocalipse. Verdadeiramente, se estudarmos lembrados do que João tinha visto, do que sentia no seu coração, quando escrevia, desfrutaremos muitas vezes mais das bênçãos e do gozo do Espírito Santo. Apresentamos algumas razões que demonstram a veracidade da data acima exposta. O Evangelho de João completa os sinóticos e omite muito do que eles registram, bem como registra muito do que eles omitem. É completo quando eles são breves e vice-versa. Mostra uma maturidade da consciência cristã, improvável no período primitivo da igreja. Não faz referência à queda de Jerusalém em 70, e nem com o fato futuro, nem
como passado, por isso foi certamente escrito vários anos depois do evento. A arqueologia sustenta essa sensata datação, como mostram as descobertas relatadas nos manuscritos do Mar Morto. Beleza? Seja bem-vinda, irmã Valéria. Amém. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmão Guto. Hoje só nós três, por enquanto, né? Amém. Vamos em frente aqui. Amém. Eu tenho um resumo, e aí eu vou apresentar, porque a gente chegou no tema, aí eu vou apresentar para nós aqui. É um resumo que eu sempre faço. Aí vai falar assim para nós, a autoria. Há uma antiga tradição da igreja atribui o Evangelho de João ao discípulo a quem Jesus amava, quem pertencia ao círculo íntimo dos seguidores de Jesus. De acordo com os escritores cristãos do primeiro século, João mudou-se para Éfeso, provavelmente durante a Guerra Judaica, nos anos de 66, 70, aonde continuou o seu ministério. Seu nome significa graça de Deus, como a irmã Valéria chegou agora, é Yohanan, né? João, né? Que significa graça de Deus. Era judeu, pescador, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e Salomé. Enquanto Lucas precisou fazer uma pesquisa para escrever o seu evangelho, João foi testemunha ocular da maior parte dos fatos que escreveu. O registro da hora de alguns acontecimentos destaca a presença do relator, ou, em alguns casos, uma relação bem próxima com os protagonistas. Até no momento da crucificação, João estava presente. Isto mostra sua disposição de correr risco de vida para ficar ao lado do mestre. Apesar de ter fugido no momento da prisão de Cristo, João voltou pouco tempo depois. A favor de uma testemunha ocular, como o autor deste evangelho, estão as seguintes observações. O autor conhece os costumes judaicos. Muito bem. Ele lembra vários detalhes geográficos e topográficos. Daí vem a conclusão. Ou olhamos para o evangelho, vemos o apoio para a informação de que uma testemunha ocular escreveu o quarto evangelho. Afinal, do segundo século já estava definida a posição de que João, filho de Zebedeu, era o autor do quarto evangelho. Após o exercício do seu ministério em Jerusalém, João foi pastor em Éfeso, onde morreu entre os anos de 95 a 100 depois de Cristo. A data corrobora com a mesma da nossa epoade, entre 90 a 100 depois de Cristo, pois o Evangelho omite um tema que parece que todos os escritores judaicos, e por isso a datação mais antiga não pode ser excluída. Conteúdo histórico. O Evangelho de João não se distingue somente pela linguagem, com característica semítica. O seu conteúdo está relacionado a diversos movimentos religiosos do contexto da igreja primitiva. Bem presente está a influência do Antigo Testamento. O argumento principal para a escolha de citações do Antigo Testamento é a importância cristológica. O que interessa é demonstrar que Jesus é o Messias prometido, e esta forma de interpretação do Antigo Testamento, que denominamos tipologia, é encontrada também em outros trechos do Evangelho de João. E também as imagens características nos discursos de Jesus vêm do Antigo Testamento. Pão e luz, pastor e rebanho, videira e galhos, todas estão relacionadas. Todas estão relacionadas com a esperança que vem do Antigo Testamento. Eita, que o livro
O celular não quer ficar parado aqui. Peraí, deixa eu ajeitar. Agora vai. Pronto. Vamos lá. O tema do livro. O propósito do livro, ainda na página 20 do nosso EPAD, foi escrito e revelado em João, capítulo 20, versículo 30 a 31. A saber, é expor o caráter messiânico e a divindade de Jesus, apresentando como provas irrefutáveis sinais miraculosos, a fim de incutir fé nos corações dos homens para que eles pudessem receber a vida eterna. Para alcançar essa meta, o autor fez cuidadosa seleção e meticulosa omissão. Isso para que os judeus se convencessem de que o Jesus histórico e o Cristo, para que os gentios pudessem aceitar esse mesmo Jesus como Filho de Deus, Salvador da humanidade. Esse é o Evangelho da crença. O Evangelho de João é um acervo de testemunhos para provar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi escrito por João em resposta a um apelo da igreja, que já possuía outros evangelhos para ter as verdades mais profundas do Evangelho. E foi escrito não só com a finalidade de promover a vida espiritual da igreja. A ideia-chave aqui era a palavra crer, que é encontrada em João cerca de 100 vezes. Isso dá ao Evangelho mais propósitos principais, sendo o primeiro o fato de que o Evangelho de João procurou colocar as pessoas frente a frente com a vida e com a identidade de Jesus Cristo, para submeter-se a sua vida à soberania de Jesus. Por isso, o principal propósito de João é evangelístico. Em segundo lugar, pode-se traduzir creiais na afirmação de João, que continueis crendo, o que revela o propósito não só ganhar pessoas para a fé em Cristo, mas também o propósito de fortalecer a família da fé que já está andando em Cristo Jesus. O tema teológico central em João é a natureza de Jesus Cristo. Esse evangelho nos ensina que o Verbo era Deus e tornou-se carne, apresentando Jesus como o próprio Deus em forma humana. A maneira mais clara de ver isso talvez esteja nas 7 declarações de eu sou, como encontradas no capítulo 6 a 15, que descreve Cristo como o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Há momentos no Evangelho de João em que Jesus se equiparou diretamente com o nome que o Antigo Testamento dá ao próprio Deus. Eu sou Javé, como em 8:58 de João. O maior propósito de João é mostrar Jesus como Deus, e também o foco principal sempre foi revelar Jesus aos povos e mostrar que ele é muito mais coisas entre elas, e há muitas outras coisas entre elas. Capítulo 4, João e os sinóticos. Praticamente todo leitor dos 4 evangelhos considera o evangelho de João singular em sua maneira de contar e de explicar a vida de Jesus. Por exemplo, observa-se a omissão de relatos dos sinóticos sobre a vida de Cristo, como a genealogia, o nascimento, a adolescência, tentação, transfiguração, escolha dos discípulos, a ascensão e grande comissão. E encontramos apenas em João o Cristo sendo chamado de Verbo, Criador, Cordeiro de Deus e o grande Eu Sou. Os contrastes entre João e os sinóticos foram avaliados de muitos ângulos, diferentes por uma infinidade de intérpretes. Talvez a explanação mais sucinta das distinções seja dizer que os sinóticos apresentam a teologia de uma perspectiva histórica, enquanto João apresenta a história de uma perspectiva teológica. Vamos ver a declaração de Eu Sou.
Vai ter a primeira, eu sou o pão da vida, João 6,35, eu sou a luz do mundo, 8,12, eu sou a porta das ovelhas, 10,7, eu sou o bom pastor, 10, capítulo 10, verso 11 a 14, eu sou a ressurreição e a vida, 11,25, eu sou o caminho, a verdade e a vida, 14,6, eu sou a videira verdadeira, 15, de 1 a 5, e eu sou o rei, 18,37. Sinótico quer dizer o que dá uma vista geral de tudo, ou a parte principal. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, são assim chamados porque fornecem uma visão geral ou a mesma visão. Traz um resumo da vida de Cristo. Esses livros narram a vida de Cristo no mesmo esboço geral. Cada um dos três salienta seu ministério na Galileia e conta resumidamente a sua obra na Judéia e na Pérea. O Evangelho de João, ao contrário, dá ênfase ao que fez na Judéia e na Pérea e abrevia o seu relato do que fez na Galileia. Os pontos de contrastes principais entre João e os sinóticos são: evangelhos sinóticos, todos escritos antes de 70, salienta biografia, relata muitas parábolas, narra muitos milagres, enfatizam discursos públicos, conta o que Jesus fez e apresenta um panorama de Jesus servindo. Evangelho de João, escrito cerca de 90 depois de Cristo, quase 20 anos depois, salienta a doutrina, não relata nenhuma parábola, narra apenas 8 milagres, enfatizam entrevistas ocultas, conta porque Jesus fez e apresenta uma radiografia da sua pessoa. Os evangelhos sinóticos falam em termos gerais e contêm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais, ou seja, eram evangelhos missionários. Depois da igreja terem sido estabelecidas por meio das obras dos apóstolos, veio uma petição dos cristãos em todas as partes, que se lhe desse uma declaração das verdades mais profundas do Evangelho. Foi um apelo do próprio povo da igreja primitiva, querendo aprofundar ainda mais um conhecimento da parte de Cristo, né? Algo mais verdadeiro, algo mais íntimo de Cristo, né? Algo que foi relatado pelos outros evangelhos, mas eles queriam aprofundar ainda mais, mergulhar ainda mais, sabendo claramente como foi, como era e como Cristo, na parte espiritual, na intimidade, né, daquilo que era verdadeiro, daquilo que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não relataram. Então João vai aprofundar nisso, relatar 8 milagres. Um dos milagres, ele relata o maior milagre de Jesus, que é a morte e a ressurreição de Lázaro. Por que eu digo que é o maior milagre? Porque ele tinha ressuscitado uma menina, né? A filha de Jairo. Mas Lázaro já estava morto há 4 dias. Então já tinha passado toda a perspectiva humana, né? E aí Jesus fala que ele realiza esse milagre, chamando Lázaro, vem para fora, e é relatado o maior milagre de Cristo. Claro que o maior milagre de Cristo é morrer na cruz do Calvário e ter a sua ressurreição, morre na cruz para nos dar vida e vida com abundância, perdão dos nossos pecados. Esse, claro, é o maior milagre que é relatado em todos os evangelhos. Vamos lá. Ele contém umas doutrinas que concernente a algum dos itens dos temas mais profundos do evangelho. Pré-existência de Cristo, a sua encarnação, a sua relação com o Pai, a pessoa e a obra do Espírito Santo, indica que foi escrito para o povo espiritual. Beleza? Aqui, ó. Ele salienta-se ainda que cerca de 90% do conteúdo do quarto evangelho é exclusivo de João, e não se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Em comparação, Mateus tem 42% do conteúdo exclusivo, Lucas 59% e Marcos somente 7%.
tem aqui uma tabela de comparativo entre o Evangelho de João e os sinóticos. Vai nos falar o fato ou elemento de comparação: casamento em Caná, encontro com Nicodemos, encontro com a mulher no poço, Jesus lava os pés dos discípulos, a última ceia, a oração sacerdotal de Cristo, o prólogo longo ao Evangelho, epílogo ao Evangelho, narrativa do nascimento, uso de parábolas por Jesus, expulsão de demônios, Jesus com os cobradores de impostos, cura dos leprosos, Jesus com as crianças, sermão do monte, discurso sobre o fim dos tempos, ênfase em milagres, ênfase na interpretação de milagres e sinais, ensino de Jesus sobre o inferno, tentação de Jesus e declarações de eu sou. Capítulo 5, o versículo-chave do livro. O versículo-chave vai nos dizer aqui, ó, para se desfrutar das riquezas de qualquer livro da Bíblia, é necessário possuir primeiramente a chave que geralmente está na fechadura da porta da frente. Como no livro de Atos, esperando que abramos a porta para entrar. A chave do livro de João está bem no fundo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo de número 31. Não é, todavia, somente no final do livro de João que se encontra o propósito da obra. No primeiro capítulo está registrado que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1,18. O alvo, portanto, dos sublimes retratos do Filho unigênito que se encontra no livro de João, é para que os homens conheçam o Pai, o Filho unigênito. Unigênito, que significa único gerado, né? Ele era filho unigênito, único. Depois da sua morte e ressurreição, ele se torna filho primogênito. Ele é o primeiro filho, né? E todos que vêm depois dele também são filhos do Todo-Poderoso. Então nós também somos filhos de Deus. Então, vamos ter uma curiosidade aqui, ó, no fragmento muratoriano, consta que, como apóstolo, João escreveu seu evangelho solicitado pelos bispos e cobradores, e somente depois de um tempo de jejum e oração. Não ambicionava lugar entre os literários de renome, mas antes em um lugar para Cristo no coração dos homens. Escrevia não para dividir os homens, mas para levá-los à convicção, do mesmo modo como Lucas escreveu para levá-los à confirmação. Queria que ficássemos convictos do ofício divino e da natureza divina de Jesus. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Beleza? Amém. Pastor, eu achava que que o principal seria o versículo principal, que dizem que é até o principal da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, eu pensei que fosse esse, né? Mas o chave é esse que o senhor leu, né? É o capítulo 20 e 31, é isso? Isso. Uhum. Esse 3,16, né, de João, ele é importante para a Bíblia toda. Digamos que seja o versículo-chave da Bíblia toda, né? Da Bíblia toda, né? Ninguém tá chegando aí, vai também tá chegando. Pastor?
Tem alguém aí? Opa, tô aqui. Ai, não dá pra ver nada. Sumiu todo mundo. É. Então não é a tua conexão. Rapaz, tá com medo aqui. Caiu pra todo mundo? Pra mim caiu. Agora voltou. Ficou tudo mudo. É, pra mim também caiu. Mas vamos lá então. O conteúdo literário. Guto, irmão Luzia. É Lísia, né? Irmã Lísia. Lísia. Estão aqui, vocês estão aqui? Sim. Ah, tá. Guto, tá vivo? Então vamos lá. Conteúdo literário, página 30. Isso aqui é um livrinho que a gente vai fazer mais ou menos 2 aulas só e já mata isso aqui, que é tranquilo. Vamos lá. As divisões do livro. Proposta por vários exegetas, pouco difere uma das outras. Apresentamos o título de ilustração, a divisão proposta pelo doutor Scott. Segundo ele, há 7 divisões naturais no Evangelho de João. A primeira é o prólogo, o testemunho de João Batista, o ministério público de Cristo, o ministério privado de Cristo a favor dos seus, o sacrifício de Cristo, a manifestação de Cristo ressuscitado, o epílogo, Cristo, o Senhor da vida e do serviço. Contudo, para fim de nossos estudos, seguiremos a divisão apresentada por Maile Perl. Ele apresenta assim: o prefácio, a revelação de Cristo ao mundo por meio das suas reivindicações, rejeição das reivindicações, a manifestação de Cristo aos seus discípulos e a humilhação e glorificação de Cristo. O prefácio vai nos dizer da seguinte forma, que vai do capítulo 1, versículo 1 a 18. É a manifestação de Cristo na eternidade. É aquele capítulo lindo e maravilhoso, né? Que João vai nos falar que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. É maravilhoso esse primeiro capítulo, né? No final começam a sua história, registrando a origem terrestre de Cristo. Mateus e Lucas registram o seu nascimento virginal. João leva em consideração que os cristãos em todas as partes estão familiarizados com esse fato e omite o registro de sua origem terrestre. Descreve a sua origem celestial. Embora João não dê um relato direto do nascimento virginal de Cristo e refere-se indiretamente ao mesmo no versículo 14. Esses versículos nos faz lembrar as palavras iniciais de Gênesis. Jesus é chamado Deus Criador. João declara de modo muito positivo que Jesus existe desde a eternidade, participou da criação do universo. Jesus aqui é chamado a palavra, e em Gênesis lemos repetidas vezes, e disse Deus. E em João 17, verso 5, Jesus faz referência à glória que tinha com o Pai antes de existir o mundo. Assim, Jesus é a exaltada expressão para a raça humana. Ele é a mesma mensagem de Deus para nós. Notemos o nome pelo qual João se refere a Cristo, o Verbo. Cristo é chamado o Verbo, porque, como nossas palavras são a expressão de nossos pensamentos e caráter, assim Cristo foi a expressão do pensamento de Deus para nós, desde o seu caráter, sim, da sua própria essência. A palavra verbo significa logos. João estava se valendo de um termo conhecido tanto para os judeus quanto para os gregos, apesar de cada grupo lhe atribuir um sentido diferente. Para a mente do grego, verbo se refere ao princípio racional, que reage e governa o universo. Para os judeus, verbo era uma referência a Deus. Com isso, João quis equiparar o verbo a Deus e, ao mesmo tempo, distingue do Pai. João declarou que Jesus estava com Deus no princípio e que, por meio de Cristo, todas as coisas foram feitas.
Isso aqui é maravilhoso. Ele coloca Cristo desde o início, que estava participando na criação diretamente, né? Algo maravilhoso, que vai nos mostrar a divindade de Cristo para as nossas vidas. Aí nós vamos entender como o Evangelho de João ele é espiritual, né? Desde o início ao fim do livro. Ele é fantástico, o teor de espiritualidade que ele passa para nós, como conhecer verdadeiramente Cristo na sua intimidade. Só alguém que estava participando diretamente da intimidade de Cristo vai relatar isso para nós, contando-nos de forma diretamente as ações de Cristo realizou de forma fantástica, né? Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm a mesma visão, a mesma prática, né? O mesmo ensino, João conta-nos de forma tão gloriosa, na intimidade, como Cristo era verdadeiramente. Pastor, é interessante que essa intimidade, que ele revela esse amor de forma tão profunda, exatamente por essa intimidade. Parece até que os outros andavam com ele, estiveram com eles, mas não com essa mesma proporção e profundidade. Por isso que diz que ele foi o discípulo amado, né? A relação é diferente. Agora a gente estudando isso vê o quanto é diferente, né? O que ele podia sentir, os outros não tiveram o mesmo privilégio e visão, né? Verdade, é isso mesmo. A gente nota também traços nas cartas de João, na primeira, na segunda e na terceira epístola de João. Ele escreve tanto Apocalipse quanto as 3 epístolas, né? E o Evangelho. Uhum. Ele escreve o total de 5 livros, né? Nas cartas, nós vamos ver uma peculiaridade, de novo, o amor que ele tinha pelo povo. Ele mostrando-nos, chamando todos de filhinhos. Filhinhos. É uma forma de ademoestar, de ensinar, e uma forma também de corrigir. Ainda em amor, né? É uma forma de corrigir e admoestar em amor, né? Com tanto carinho, né? Trazendo aquelas pessoas para muito próximo dele, para o real entendimento da situação. Muito bom. Isso mesmo. Em Apocalipse nós também conseguimos ver nas palavras de Apocalipse o amor que João tinha. Ele incorporou muito o zelo que Cristo tinha pelas outras pessoas, um amor verdadeiro. E isso mostra um traço de conversão em João, porque quando fala que ele é o filho do trovão, ele tinha uma personalidade explosiva, mas aí nos traços, ele era um dos mais novos, esse traço de Cristo adentrou na vida dele de uma forma tão linda que modificou a vida dele, transformou. Eu não sabia disso não, quer dizer que então ele tinha um temperamento explosivo parecido com o de Pedro? Pedro era sanguíneo, né? Mas João tinha um traço também muito explosivo, era filho do trovão. Aqui conta para nós como algo que ele era a voz de trovão, mas para os exegetas diz que a personalidade de João era muito explosiva. E aí, com a manifestação de Cristo na vida deles, né, discípulos, João incorpora isso na sua alma e aí mostra um traço de convertimento fantástico. E que, olha, uma transformação profunda, né? Isso. A gente também vê no apóstolo Paulo. Só que no apóstolo Paulo nós vamos ver no final da vida. No final da vida. Em João a gente vê em toda a vida dele. Mesmo preso na ilha de Patmos, há um relato para nós, que é um extra bíblico, que ainda preso na ilha de Patmos, ele tomou um banho de óleo quente. Não morreu, né? Óleo fervente, melhor dizendo. Não morreu. Mas mesmo assim, incansavelmente, ele pregava as palavras de Jesus com amor, compartilhando para
todos. É um nível assim de amor, de carinho, um amor que hoje a gente não acha mais dentro da igreja, né? É algo surreal, é algo assim que não entra na nossa cabeça. Verdade, pastor. Chegar ao ponto disso, né, dentro dos corações de uma pessoa, amar sem interesse, né? Exatamente. E ainda como o senhor falou, ainda mesmo depois de ter sido queimado com óleo quente, pastor, é só pessoa muito cheia de Deus, né? Ela tem que estar transbordante, com uma convicção assim, acima do normal, né? Para poder continuar em amor. Isso, perfeitamente. É isso que nós temos que incorporar nas nossas vidas e passar para dentro da igreja, né? Transmitir esse amor, esse carinho, esse zelo com todos da igreja, né? Dentro e fora da igreja, né? Para que todos saibam que nós somos homens, mulheres de Deus, diferentes. Vamos lá. Então, vamos ter a parte B aqui na página 33, a manifestação de Cristo no tempo. Ainda no capítulo 1, versos 6 a 18, a vida de Cristo, que oferece, está além da mera vida humana, e é vida eterna com Deus. Por essa razão, Jesus trouxe a luz da verdade e a vida da salvação. As perguntas e preocupações deste mundo, que não têm uma resposta definitiva, são respondidas pela luz que afasta a escuridão com o brilho da verdade. Essa verdade, porém, foi rejeitada. Vamos lá. Na página 34, algo maravilhoso aqui no primeiro parágrafo. Deus se fez homem a fim de atrair para si mesmo a raça humana. Deus podia ter criado os seres humanos com o intuito de fazer a vontade divina, optou ao contrário para lhe outorgar a capacidade de escolher por si mesmo sua atitude para com o Criador. Deus, porém, é espírito, ao passo que nós estamos cercados pelas limitações do corpo material. E pouca ideia fazemos do que é um espírito. Foi por isso que o Criador veio às suas criaturas, tendo assumido a forma de uma delas, a fim de lhe dar uma ideia de que tipo de ser ele é. Deus é igual a Jesus, Jesus é igual a Deus. Acho lindo isso aqui, porque Deus dá um passo para entender a humanidade. E queria saber por que a humanidade sofre, por que a humanidade passa frio, fome, sede, ter os temperamentos da humanidade. E isso Jesus sentiu na pele, né? Teve pai e mãe terrestres, ou terreno, teve irmãos, encarou a morte, né? A morte do pai adotivo aqui da terra, João. Teve uma profissão, era carpinteiro. Então, tudo ele sentiu na pele para entender o ser humano. É isso que é legal. Ele veio para entender o ser humano, para compreender e ter um entendimento acerca do ser humano. Como Deus é poderosíssimo, ele faz o ser humano, dá o poder de escolha e depois quer entender o ser humano na sua realidade, na realidade do ser humano, e vem em carne e osso. Algo lindo, maravilhoso. Só Cristo. Glória a Deus. Só Ele mesmo. Vamos continuando. Nós vamos ter a revelação de Cristo ao mundo por meio de suas reivindicações. Primeiro, o testemunho de João Batista, depois de fazer algumas declarações resumidas a respeito da divindade de Jesus e da sua pré-existência e da encarnação, o evangelista João, omitindo o nascimento e a infância, o batismo e a tentação de Jesus, começa com o testemunho dado por João Batista acerca da divindade de Cristo, diante da comissão de sindicância enviada pelo Sinédrio, uma vez que estava ministrando um rito que era novo para a religião judaica e atraía multidões, isto é, o batismo. As autoridades judaicas sentiram que era do seu dever investigar as declarações desse novo pregador,
enviaram uma comissão para interrogá-lo acerca de sua identidade e autoridade. Esses acontecimentos ocorrem no final dos 40 dias em que Jesus foi tentado. Não se declara em qualquer texto bíblico que Jesus tenha voltado da tentação do deserto para o Jordão, onde João estava batizando. Os 3 evangelhos sinóticos passam diretamente da tentação para o ministério da Galileia, mas a expressão repetida 3 vezes no dia seguinte, seguida no terceiro dia, quando Jesus voltou da Galileia, deixa claro que antes de partir para a Galileia, João voltou no deserto para o lugar onde João estava pregando. O profeta era um título descritivo do Messias e era geralmente entendido como tal pelas pessoas nos dias de Jesus. É interessante notar a humildade de João na sua devoção a Cristo. Ele nem sequer se considera merecedor de lhe desamarrar as sandálias. A tarefa de um empregado. Essa atitude é tão digna de notar que foi registrada nos 4 evangelhos. Essa declaração poderosa de fé seria feita ao mundo se todos os cristãos evidenciassem essa mesma adoração e humildade ao Senhor. João ainda confessa que ele não passa da voz do que clama no deserto, e que a sua missão, melhor dizendo, é igual à dos engenheiros daquele tempo, antes da visita de um rei oriental, a saber, a preparação dos caminhos antes dele. O seu batismo era unicamente um símbolo e um tipo do batismo que seria administrado pelo Messias. No dia seguinte, João, como um verdadeiro ministro do Evangelho, dirigiu a atenção dos seus ouvintes para Jesus, em vez de atraí-los para si mesmo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em seguida, revela um dos seus motivos de batizar o Senhor, a saber, para ter uma revelação da sua divindade. Assim entendemos que João Batista inteirou-se na divindade de Jesus pelo batismo com o Espírito Santo. João batizava para a remissão dos pecados. Agora Jesus vinha para batizar com o fogo do Espírito Santo. Legal isso aqui porque mostra-nos em detalhe o último profeta, biblicamente, João o Batista, batizando Cristo para dar o exemplo para todos os após de Cristo que seguirão a Cristo, ser também batizado. Creia no Senhor Jesus Cristo, né, e será salvo. E também teria que ser batizado no nome de Cristo. Vamos lá. O testemunho dos primeiros discípulos. Havia 5 deles, João, André, Simão, Filipe e Natanael, que tinham sido preparados pela pregação de João Batista, e todos eles posteriormente se tornaram o apóstolo de Jesus. Esse foi uma das contribuições de João Batista à obra de Cristo. Temporariamente, porém, eles voltaram às suas ocupações normais. Cerca de 1 ano depois, foram chamados para seguir a Cristo em regime de tempo integral. Não havia inveja em João Batista. No dia seguinte, repete a sua mensagem e anima os seus seguidores a seguirem a Jesus. Um daqueles que ouviu a mensagem foi o André, o irmão de Pedro. Outro cujo nome não foi mencionado e pode ter sido o autor do evangelista João. André demonstra a realidade da sua experiência espiritual, conduzindo seu irmão Pedro ao Messias. Jesus, vendo nesta última pessoa a primeira pedra viva de sua igreja, dá-lhe o nome profético de Cefas. Jesus chama em seguida a Filipe, o qual com entusiasmo testifica a Natanael que encontrou o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael quase não pode acreditar que o Messias havia vindo de Nazaré, aldeia desprezada da Galileia, mas é logo convencido por meio do conhecimento sobrenatural de Jesus que ele
realmente é o rei de Israel, ou seja, Natanael foi convencido pela prova de sua onisciência. Simão, como sócio de João, no empreendimento da pesca, talvez já conhecesse pessoalmente a Jesus, não sabia, porém, que Jesus era o Messias, a não ser depois da declaração pública de João o Batista. O fato de que Jesus deu um novo nome a Simão, nesse aparente primeiro encontro, parece indicar que já estava pensando em Simão Pedro como futuro apóstolo. Nós vamos ter o primeiro milagre, a purificação do templo. Natanael era de Caná, ele não tinha em muito alto conceito a cidade vizinha de Nazaré. O casamento segundo parece que foi celebrado na casa de algum amigo ou parente de Jesus, ou Natanael, e este casamento dá a Jesus a oportunidade de manifestar o seu poder. A sua existência a uma cerimônia como está prova a sua disposição de ter relações com o povo e santificar tais reuniões com a sua presença. Neste caso, a alegria do casamento estava em perigo e o dono da festa ameaçado de um vexame, tendo-se esgotado o vinho. Nós vamos ter a expressão mulher, era um tipo respeitoso segundo os costumes daquele tempo. Jesus o emprega. Sim? Professor, é o seguinte, deixa eu te perguntar. Uma vez eu vi um rabino falando que esse não era vinho, era um puríssimo de uva, mas não era vinho alcoolizado. Aí eu digo, agora foi a dúvida cruel. Era vinho ou não era esse nessas festas de casamento que tinha antigamente? Eu vi um rabino uma vez falando. O que a gente sabe é que existia o suco da vinha, que era um suco que, assim que eles colhiam a uva, eles pisavam e já colhiam, né? A uva assim colhida, né? O povo se alegrava naquela alegria, bebia-se muito vinho, e alguns nós vamos ter o relato de que o vinho era alcoólico mesmo, fermentado, porque senão não era assim na época de Noé, né? E os judeus, veja lá em Gênesis, fala que Noé ficou tão feliz que plantou uma vinha. Quando a vinha deu, plantou uma oliveira, né? Oliveira não, qual é o nome dele? Videira. Videira, isso, obrigado. Plantou uma videira, ela deu, ele colheu e fermentou, né? Ele fez o suco e ali fez o vinho e fermentou. Nós temos um relato que alguns dizem que na hora da ceia do Senhor, na Páscoa, Jesus Cristo termina todo o rito, e aí ele pega um suco de uva, e aí compartilha com todos. E aí era um suco da vinha, né? Era simplesmente um suco de uva. Mas aí é contestável, né? Um rabino é meio complicado, né? Esses camaradas são muito estudados. Como é que a gente vai debater com esse tipo de pessoa, né? Mas o que a gente sabe é disso. Era um suco de uva, era um vinho também. As festas eles gostavam, até hoje eles gostam, né, de festejar, porque é uma ordem do Eterno. A gente vê ali em Deuteronômio, em Levítico, eles festejavam muito, ainda em Êxodo também, a gente vê muitas festas deles, e o próprio Deus dá um parecer: se alegrem, dancem e bebam vinho. O próprio Eterno fala isso para eles, né? Tinha uma parte lá também que eles tinham até uma bebida forte, mais forte que o vinho, né? Não vou dizer assim como cachaça, né? Porque cachaça é mais aqui na Idade Média,
né, com descobrindo ali um melado de cana, né, o açúcar, né, que nem é o açúcar, é a rapadura, né, ali eles decantaram e aí descobriram a cachaça, a aguardente, né. Eu nunca tomei, então eu não posso dizer nada, né, mas a gente sabe que é alcoólico, né? Então é nesse princípio que as festas judaicas também tinham a sua bebida, o vinho era alcoólico também. Vamos lá. O jarro de pedra. O jarro de pedra, cada jarro continha entre 65 e 115 litros de água. Então imagina uma pessoa de 1,70 m de altura, era o tamanho do jarro de pedra. Era uma espécie de talhas, né, assim, compridas. Jesus manda encher com água, a mãe dele ali que dá aquela persuadida, né, Senhor, filho, acabou o vinho. Por isso que é a expressão que ele diz mulher, né, porque a Maria atiça, né, ela provoca, né, filha, acabou o vinho da festa. Tá bom, vamos lá. E aí eles enchem aquelas talhas, né, são 6 jarros, né, de pedra. Então imagina-se mais ou menos quase, a nossa pode aqui faz um cálculo de 390 a 690 litros de água. Rapaz, imagina-se tudo de vinho. Era muito vinho, meu amigo. E aí Jesus manda encher. É legal porque, já contando esse milagre, né? A gente não sabe o momento do milagre. Porque, digamos, na medida em que os servos estão enchendo, eles estão enchendo as talhas com água. Agora, naquele momento em que leva para o mestre, né, o da festa, o responsável da festa, que é a pessoa responsável ali, pega uma concha e leva para ele provar. E ali a gente não sabe se o milagre acontece ali no caminho ou quando ele vai ver, claro, ele já prova, e aí ele diz, é o melhor vinho da festa. Porque o que eles entendiam? Aí é que a gente responde a resposta da irmã Lísia, né? É Lísia mesmo, né? Ou Lísia. É Lísia, né? Aí eles diziam, o costume judaico, que dava-se o melhor vinho logo no começo, e o vinho mais barrelo, aquele vinho meio barro, meio tijolo, era no final da festa. Aí o povo já estava meio chumbado, não ia reparar, né? Já estava chumbado, não. Já estava meio alegre, aquele alto, né? E aí bebia-se de qualquer jeito, de qualquer maneira. Com Jesus foi o inverso. Ele fez o melhor. E aí o mestre responsável ali da festa, né? Ele vai dizer, rapaz, o costume é que serve-se o melhor vinho logo. Mas você fez diferente. Você está servindo o melhor vinho agora no final da festa. Isso aqui é legal, né? E aí os escravos viram encher de água e depois viram que a água estava transformada em vinho. É um milagraço, né? Vamos lá. Vamos em frente. Na página 40, nós vamos ter o ministério de Jesus na Judéia. É registrado apenas no Evangelho de João e durou 8 meses, começando no período da Páscoa, em abril, e terminando em dezembro, 4 meses antes da colheita, incluindo a purificação do pátio do templo, a visita de Nicodemos e o ministério de Jesus no Jordão. Parece claro que houve 2 purificações separadas entre si por 3 anos. Esta no início do seu ministério público, né? Observe a expressão depois disso, e a outra no final, durante a última semana de Jesus. Na presente purificação, ele expulsou o gado, e na outra expulsou os comerciantes do templo. Nesta disse que estavam transformando o templo em mercado, e na outra em um covil de ladrões. No primeiro ato formal da obra pública de Jesus, que ele realizou como sinal para a nação de que era o Messias, pois assim era esperado conforme, acho que é Malaquias, né, 3, de 1 a 3. Foi um desafio aberto
Jesus nunca se importou em aplacar. Assim, ele começou seu ministério e assim o encerrou. Deve ter havido algo de muito majestoso na aparência pessoal de Jesus ou na sua presença, ou mais provavelmente pode ter sido mediante ao seu poder milagroso que um desconhecido solitário com um simples chicote na mão conseguiu desocupar e manter o controle do pátio do templo, de tal maneira que, na segunda ocasião, nem sequer um mero utensílio pudesse ser transportado por ali. Até mesmo a polícia do templo ficou reduzida a um silêncio amedrontado. Se fosse assim nos dias de hoje, nós estávamos enrolados, né? Né? Imagina como Jesus ia bater aí em muitos pastores aí, meu Deus, que fazem da igreja mercado, covis, disso e daquilo. Meu Jesus, deixe quieto. Vamos lá, na página 42 nós vamos ter o milagre, né? Até então Jesus operava somente milagres na Galileia. Agora, porém, junto com o lançamento da sua companhia, mediante a demonstração do poder do templo, realizou tantos milagres que muitos estavam dispostos a aceitá-los como Messias. Jesus, entretanto, sabia muitíssimo bem o que eles esperavam da parte do Messias, pela purificação do templo e a operação de muitos milagres não registrados. Muitos judeus o reconheceram como divino. Então vamos ter a entrevista com Nicodemos. Essa entrevista aqui é legal. Os milagres de Jesus tinham atraído muitos seguidores, mas Jesus não confiava numa fé que se baseava meramente em sinais. Isso aqui que é legal. Até hoje nós precisamos entender que a nossa fé não é baseada nos sinais, mas sim na pessoa de Cristo, né? Um daqueles que foi impressionado por os seus milagres era um dos principais entre os judeus, chamado Nicodemos. O homem influente, fariseu e membro do Sinédrio, arranjou cautelosamente uma entrevista com Jesus, em particular. Sentia interesse, mas queria se certificar das reivindicações de Jesus, não sabendo até que ponto ele creu. 2 anos depois, tomou partido a favor de Jesus no Sinédrio. Mais tarde ainda, ele e José de Arimateia, outro membro do concílio, sepultaram Jesus. Nos dias da formação de sua fé, era um discípulo secreto, mas posteriormente se dispôs a partilhar abertamente com Jesus a vergonha da cruz. Nicodemos saiu do anonimato de sua fé justamente na hora da humilhação de Jesus, quando até mesmo os 12 tinham fugido para se esconder, arriscando a própria vida naquele dia final. E esse é um dos incidentes mais nobres registrados nas Escrituras. Com toda certeza, compensou sua tendência original para o sigilo, principalmente se considerarmos que era membro do Sinédrio e, portanto, estava bem no meio do arraial do inimigo. Nicodemos começou a sua conversão com Jesus, reconhecendo que ele era um Messias enviado por Deus. Jesus ignora os elogios e inesperadamente diz a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Esse nascer de novo era uma conversão clara e evidente. E aí acho interessante porque Nicodemos diz, eu tenho que voltar para o útero da minha mãe. Não, Jesus diz, tem que nascer, nascer, como é que era a expressão que Jesus usava? Alguém lembra aqui da live? Da água do Espírito? Isso mesmo. Tem um novo nascimento. Pastor, diga. Nicodemos, por ser essa pessoa importante e influenciável, a fé dele foi só ter a curiosidade ou ele levou adiante o que ele aprendeu com Jesus? Ou Sim. ficou só para si? Rapaz, é porque ele era uma pessoa influente do Sinédrio, né? Mas a gente nota traços depois, né? Até mesmo na morte, na crucificação e na morte de Cristo, como foi citado aqui. Ele foi uma pessoa responsável ali de dar um sepultamento digno para Jesus, né? Um sepulcro novo. Aquilo
ele arriscou muito, né? Poderia custar até a cabeça dele, a morte dele. Mas foi um traço como verdadeiramente ele converteu-se a Cristo. O ruim é que ele some da história, né? A gente não vai saber mais nada de Nicodemos, né? Até aquele ponto a gente sabe, né? De uma conversão verdadeira que aconteceu na vida de Nicodemos, né? E isso é fantástico. Que a gente nota isso, que uma pessoa que verdadeiramente se converte, ela não vai ter, ela pode até ter medo, mas ela vai passar por cima de todas as coisas para concretizar concretizar a vontade de Cristo em sua vida, né? O esforço que ele teve em participar ali, de ouvir as palavras de Cristo, depois participar dando um sepulcro novo para Cristo, só nota como o homem se verdadeiramente converteu-se, aceitando Cristo como o Messias enviado por Deus para a terra. O Nicodemos é mais um do que falou com Jesus pessoalmente, recebeu Jesus de coração, mas a Bíblia, que nem o senhor falou, a Bíblia não vai narrar feitos deles depois, né? O Jesus, Nicodemos fez essa parte da cruz e depois some. Aí nós temos também aquele soldado general onde foi curado o seu servo, né? Sim, centurião. E o centurião. E depois a Bíblia também não narra mais nada a respeito dele, né? Em forma dele propagar o evangelho, porque com certeza ele passou a ver Cristo de uma forma diferente. Sim, com certeza. E até vindo para a fé dele. E todos, né? Todos que Jesus operou milagre em cima, você não vê eles. A Bíblia não fala que eles propagaram, mas com certeza eles passaram a propagar. Sim, com certeza, né? É um fato maravilhoso. Até aquele homem que carrega a cruz, Simão, né, Cirineu, o Simão de Cirene, Paulo vai citar a família dele, né, a Alexandre e Rufus, né, veio o Simão Cirineu, né, só o momento que ele pega a cruz, carrega a cruz, obrigado pelos romanos, ele teve um encontro assim maravilhoso com a pessoa de Cristo, é uma conversão instantânea, né, e depois a gente vai ver que isso refletiu até na família dele, né, e Paulo lá na frente, anos depois, bota anos nisso aí, pelo menos 20 anos para frente, né? Eles vai dar um relato da família deste homem. Então, eu creio que esses homens, que infelizmente a história não nos conta, né? Aprofundado o relato bíblico na vida deles, mas eu creio que eles continuaram propagando Cristo ali para todos ali, e de uma forma bem clara e bem verdadeira. Vamos lá? Na página 45, nós vai ter o testemunho de João e aos seus discípulos. Esse era a mesma região em que Jesus foi batizado. João Batista, entre mentes, tinha se mudado mais para o norte, para um lugar chamado Enom. Os dois estavam pregando a mesma coisa e que estava próximo ao reino dos céus, conforme predito em tempos antigos. Não demorou para Jesus atrair mais seguidores que João. E isso por duas razões: seus milagres e porque João já declarava ser Jesus o Messias esperado. Alguns dos discípulos de João Batista, vendo que as multidões o abandonavam para reunir-se com Jesus, queixam-se junto ao seu mestre, ao que parece sentindo inveja. João diz que isto corresponde exatamente ao plano de Deus e os faz lembrar que é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele é unicamente o amigo do esposo, quer dizer, aquele que, segundo o costume judaico, pede a mão da moça e prepara as bodas. A sua missão é a de conduzir o esposo, Messias, à noiva, a nação judaica. Feito isto, ficou jubiloso ao ouvir notícias do aumento da popularidade de Jesus, uma vez que a sua missão está terminada. 8 meses mais tarde, João foi encarcerado e as autoridades de Jerusalém tomavam conhecimento da obra de Jesus
e começam a aparecer que talvez fosse perigoso. Jesus continua sua obra naquela região e por isso recusou ir para a Galiléia a fim de que sua voz não fosse silenciada antes do tempo, antes de ele completar a sua obra. Esse período começou no tempo da Páscoa, abril, e terminou 4 meses antes da colheita, em dezembro. Total de 8 meses estando ali. O ministério de Jesus em Samaria. Jesus voltou para a Galiléia através de Samaria, em vez de seguir a rota mais comum, que subia pelo Vale do Jordão, e talvez com a medida de segurança. Samaria estava fora da jurisdição de Herodes, que acabara de prender João Batista. Jesus estava simplesmente de passagem. Sua conversa, melhor dizendo, com a mulher samaritana não estava prevista, mas nem por isso esse incidente deixa de ser um dos mais belos e reveladores da vida de Jesus. É tão bonito isso aqui que é algo maravilhoso. Olha só, o Dr. Torrey apresenta um contraste interessante entre ela e Nicodemos, uma mulher samaritana. Uma mulher, uma samaritana, uma prostituta, veio ao meio-dia, confessou imediatamente a Jesus, trouxe uma cidade inteira para Jesus. Nicodemos, um homem judeu, um mestre de Israel, veio de noite, um discípulo secreto, e não se sabe de seu fruto na seara do mestre, né? É aquilo que a gente estava falando da agorinha. A mulher samaritana, na conversa que ela tem com Jesus, ela já revela quem ela é e também revela quem é Jesus, né? Sendo ele judeu, tu vem falar comigo, eu samaritana. É interessante porque ela pega água ao meio-dia, não era o horário comum das mulheres pegarem água direitas, né? Mulheres direitas. As mulheres direitas pegavam água de manhã cedo ou no final da tarde, pois era a melhor água. Era a água mais fresca e mais gostosa de se beber. Meio-dia era aquela água toldada, água de lama, né? Porque já estava sendo revirada. Mas mesmo assim, pelo fato daquela mulher ter um histórico, né? Teve 5 maridos, né? É isso mesmo? E aquele que ela estava tendo naquele instante não era o dela. Então isso ela se revela para Cristo. Ela entende que Cristo é o Messias, pelo impacto da revelação, e ela propaga para os samaritanos, né? Isso é que é maravilhoso. A cidade toda volta para Jesus. Vamos lá! A hora sexta, né, na página 48, teria sido provavelmente, aqui, ó, a gente pulou aqui. Jesus era o alvo de suspeita das autoridades da própria nação, mas aqui os desprezados samaritanos acolheram com alegria. Um dos contrastes que se repetem mais frequentemente nos evangelhos é o repúdio de Jesus por parte dos líderes religiosos de sua nação e a sua aceitação pelos marginalizados e pelos pecadores e pelo povo comum. A hora sexta teria sido provavelmente 4 horas da tarde, segundo o horário romano. A mulher não esperava ver um homem ali àquela hora, muito menos que um judeu conversava com ela. Eu sou Messias. É o relato aqui que mostra-nos para nós. Essa foi a única vez antes do seu julgamento que Jesus declara ser o Messias. Essa visita, Jesus lançou os alicerces para a calorosa recepção do Evangelho pelos samaritanos poucos anos depois. Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver aqui. No capítulo 3 de João. Pastor? Sim, pode dizer, querido. Essa questão aqui me chamou muita atenção. O senhor falou que essa foi a única vez que Jesus, antes de ser no julgamento, Jesus falou que era o Messias. Incrível. Deu para perceber, então, que porque ela era samaritana, justamente aquele povo que não era tão bem aceito pelos judeus. Então, para o próprio povo dele, ele não se intitulou como Messias. Acho que justamente essa dureza do coração deles, né? E por ela ser tão sincera de coração, tão verdadeira,
Eu acredito que ele acabou declarando, não, eu sou o Messias, eu sou a única salvação. Aham. Incrível. Ela entende, né? Deixa eu só ver aqui um negócio aqui rapidinho. Hora sexta. Porque era quase a hora sexta, né? Porque na hora nona foi a hora que Cristo foi crucificado, né? Hora sexta não dá para ser 4 horas da tarde, né? Fizemos a leitura e nem percebemos aqui. Olha como a nossa EPOAD também tá um pouco equivocada. Era naquele tempo eles usavam algo, hora nona, né? A hora nona foi a hora que Cristo foi crucificado, né? Era 3 horas da tarde. E a hora sexta era divisa de 3 em 3 horas, né? Então tem que ser meio-dia. Mas vamos ver aqui. Funcionava assim, ó, o horário. A primeira vigília era das 18 às 10, a segunda vigília era das 10 às 2, e a terceira vigília era das 2 às 6. Era a contagem de hora dos romanos. Eles usavam a contagem de hora a partir do nascer do sol, mas computava o seu dia civil de forma diferenciada. Estou vendo aqui, aí eles usavam vai ter a expressão de vigílias, né? Aí uma vigília, a primeira vigília era das 18 às 9, a segunda vigília era das 9 até meia-noite, e a terceira vigília era entre meia-noite e 3 horas da manhã, e a quarta vigília era das 3 da manhã às 6 horas da manhã, né? Então, como o relato bíblico lá, que vai mostrar para nós da crucificação, que diz assim, ele também registra que a chegada à hora sexta, meio-dia, sexta. Então, coloca aí que foi um erro da nossa EPOAD aqui, né? Que não dá para ser a hora sexta, é meio-dia, tá? E aqui ele vai dizer aqui, ó, 4 horas da tarde, não dá para ser 4 horas da tarde. Não. Vocês estão vendo aí na página 48? A hora sexta teria sido 4 horas da tarde, não ser 4 horas da tarde. O que era hora sexta na Bíblia? Não vi a pergunta agora. Faz de novo aí para nós. O que era hora sexta? Significa da hora terceira e hora... Isso, e a hora nona. Eram os períodos, né, de horas que acontecia no dia, né? Deixa eu até aqui. Aqui falei ainda agorinha, cadê? Ó, a hora terceira, a hora nona e a hora sexta na Bíblia são referências ao sistema de contagem de horas adotado pelos judeus e outros povos antigos. Existem várias passagens que usavam exatamente essa designação para informar o horário de alguns eventos. Sem dúvida, a mais conhecida era o registro da crucificação, que era a hora nona, né? Tinha ainda no templo, na passagem da parábola dos trabalhadores da vinha, o dono da vinha saiu a contratar trabalhadores ao raiar do dia. Isto é, na primeira hora, depois na hora terceira e na hora sexta, e na hora nona, e na hora 1/10, né? Então, essa hora sexta é para ser meio-dia, né? Não dá para ser 4 horas da tarde. A mulher, aí ela continua, a mulher não esperava ver um homem ali, aquela hora, muito menos que um judeu conversasse com ela. Então, aqui está tendo um erro da nossa EPOAD, é meio-dia. É isso aí mesmo. Ele vai dar o relato, né? Eu sou o Messias. Essa foi a única vez antes do seu julgamento que Jesus declarou ser o Messias. Essa visita de Jesus lançou os alicerces para a calorosa recepção do evangelho pelos samaritanos. Os samaritanos aqui eram judeus
mas ela, desde aquela divisa ainda, lá depois do reinado de Salomão, separou-se os judeus, né, o reino do Israel, o reino do norte, eu sempre confundo isso aqui, o reino do sul, o reino do norte que era, me ajudem aí, me ajudem, o reino do norte era, acho que era Israel, e o reino do sul deixa eu procurar aqui rapidinho. É Judá, não? Judá e Israel. Acho que é isso aí mesmo, é o contrário mesmo. Eu sempre confundo. Reino do Norte e Reino do Sul. O que era o reino dividido do Norte e do Sul, o reino dividido na Bíblia refere-se ao período da nação israelita que foi dividido em 2 reinos, o reino do Norte e o reino do Sul. A partir dessa divisão, o reino do Norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o reino do Sul como Judá. Então, acho que é Israel e os samaritanos, né? Deixa eu ter a certeza aqui. Para a gente só fazer uma apanhadinha para a gente seguir. O surgimento desses reinos surgiram ali após a morte de Salomão, 930 a.C., com o seu filho Roboão. Aí acontece o reino do norte. São as 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao reino do norte, que frequentemente é chamado Reino de Israel. Durante o reinado dividido, a primeira capital do Reino do Norte foi a cidade de Tirzá, mas depois passou a ser Samaria. Reino do Norte, Israel, capital, Samaria. O Reino do Sul, a capital do Reino do Sul continuou sendo Jerusalém, diferentemente dos reis do Reino de Israel, que vinham de diferentes dinastias. Os reis do reino de Judá eram descendentes da casa de Davi. A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos em que Atalia usurpou o trono de Judá por Acasias, seu filho, e ter sido assassinado. Beleza? Então fica bem claro aí. O reino do sul é Jerusalém, né, Judá, e o reino do norte, Israel, capital, Samaria. Nós vamos ter a cura do filho do oficial. Pastor. Pode dizer, querido. E essa briga aí, ela começou quando eles foram libertos da Babilônia. Né? Nós lemos lá atrás, na iPod, bem lá atrás. Quando o povo é liberto, que vem de volta, né? Para suas terras. Aí os samaritanos tentaram, né, voltar a ser fazer parte da tribo de novo. Só que aquele rapaz que era o copeiro que vem para restituir o muro, né, ele não deixa. Ele se desfaz deles e gera essa briga aí. Né, porque a briga mesmo começa ali com a morte de Salomão. E aí começa a disputa, né? Aí era para unificar, quando eles passam aquele período de 70 anos lá na Babilônia, mas ainda não unificam, né? Pois os samaritanos eram muito mestiços, eram muito misturados, né? Isso, traz o golinho de café. Você toma um golinho de café e não oferece, rapaz? Mas, rapaz... Poxa... Vira o copo assim, né? Só falta... Então é de lá, né? E essa disputa fica, né? Até ali nos anos de Cristo ali. Se duvidar até hoje, né? Mas hoje eu acho que já tem uma certa diferença. Então vamos lá. Na página 40, tu me diz o horário aí, Guto, tá? Se você tiver alguma programação que eu não saiba. Senão a gente vai tocando aqui o barco tranquilo e calmo. Nós vamos ter a cura do filho do oficial do rei. Jesus foi bem recebido. Página 49.
Jesus foi recebido quando voltou para a Galileia, mas infelizmente só por causa das obras miraculosas ou milagrosas e não como Messias. Uma vez tendo chegado à Galileia, foi até Caná, aonde morava Natanael, o lugar em que um ano antes Jesus operara seu primeiro milagre. Caná ficou provavelmente cerca de 13 quilômetros ao norte de Nazaré. Cafarnaum ficava a 31 quilômetros a nordeste de Caná. O oficial era um dos representantes de Herodes em Cafarnaum. Esse milagre foi operado à distância de 31 quilômetros. Jesus não precisou ver nem tocar fisicamente o menino para curá-lo. No presente caso, bastou a fé por parte do oficial e o poder miraculoso de Jesus foi manifestado. Segundo sinal miraculoso significa a segunda ocasião em que foi operado um sinal na Galileia. No período intermediário, Jesus parece ter voltado a Nazaré por algum tempo. A cura do filho do oficial em Cafarnaum tinha sido completada entre os habitantes de Nazaré, e eles queriam que Jesus também curasse a cidade deles. Nós vamos ter a cura do homem paralítico, seguido por um discurso. Esse homem paralítico é aquele que o povo abre. Pode falar, filho. Vamos só concluir essa página 50 aí, porque senão a gente vai acabar o livro hoje. Esse livro é bem fininho. É rapidinho. O Evangelho de João é um livro simples, né? E é gostoso, porque a gente vai viajando nos milagres aqui, aí vai ficando, eu vou citando aqui, e aí é gostosinho, rapaz, é aquele melzinho na chupeta. Aí quando tu vê, acabou o livro. Né? Nós vamos ter a cura do paralítico, seguido por um discurso, né? O capítulo 5 registra isso, um dos conflitos de Jesus com os judeus, concernente ao seu direito divino, a censura por ter curado um homem no dia de sábado. Isto acontece durante uma festa religiosa, embora o texto não revela qual delas. As festas que os judeus observavam nos dias de Jesus, que ele mesmo certamente frequentava com regularidade, era a seguinte: a Páscoa, que era em abril, as semanas, ou Pentecoste, que era em junho, as cabanas, que era em outubro, dedicação, que era em dezembro, e de Purim, pouco antes da Páscoa. Não é mencionado nos evangelhos. Jesus voltará à Galileia em dezembro, por volta da época da festa de dedicação. A festa seguinte no calendário seria Purim, seguida pela Páscoa, que é geralmente aceita como a ocasião dessa visita. Um ano antes, Jesus purificara o templo, sinal introdutório de que era o Messias, e dessa vez realizou um milagre no sábado. Voltou? Deu um apagão aí, mas voltou. Nós vamos ter o milagre desse paralítico, né? Que é o do tanque, o paralítico de Betesda. Tem algo interessante aqui, né? Que o enfermo responde ao Senhor, ainda no capítulo 5, ele responde assim: não tem um homem algum em que, quando a água agita, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Tem até a gente procura na internet como era o tanque de Betesda, né? Era um pavilhão assim, tinha uma parte que era coberta e aí uma parte que era para o povo. E ali eles tomavam os seus banhos de purificação. Havia naquele ambiente o mito, né, ou a realidade, eu vou deixar assim no alto, de que o anjo ia e tocava na água e dava um movimento. Então eles ficavam sempre atentos para aquele momento. Jesus passando por ali, vê aquele homem
Alguém pode me dizer quanto tempo ele estava paralítico ali? 30 anos, né? 38 anos? 39, uma coisa assim. E vou deixar para vocês, hein? E Jesus faz um milagre na vida dele. Há relatos de que aquele homem já estava lá fazia muitos anos, claro. Né? Essa que apareceu aí. É a voz da consciência? Apareceu aí. A voz da consciência. Pai do Senhor. E Jesus faz um milagre na vida dele, daquele homem. E era um sábado. Né? E vai trazer algumas situações, né, para ele. Mas, mesmo assim, Jesus, na página 52 aqui da nossa revista, para a gente terminar essa parte, ó, o homem a quem Jesus curou não o via como o médico dos médicos, mas estava concentrado nos tanques, de onde poderia surgir a cura. Geralmente, a fé em Jesus era essencial para a cura milagrosa. Entretanto, de modo diferente do que fizera, na cura do filho do oficial do rei, Jesus optou por curar um homem que nem sequer sabia que ele era. O poder de Jesus pode transcender toda intervenção humana, conforme ele deixou claro aqui ao ensinar uma lição ao Sinédrio. Não volte a pecar. Consequências eternas. E isso, eterna do pecado, são muito piores que as enfermidades físicas temporárias. 1 ano e meio depois, Jesus se referiu a esse milagre e a resolução do Sinédrio para matá-lo. Foi um dos milagres incentivos, um dos maiores incentivos aos inimigos, e planejaram matá-lo por ter curado no sábado o homem da mão atrofiada ou o homem da mão mirrada. Jesus os chamou de inconsistentes por circuncidar no sábado, ao passo que lançavam objeções contra a cura nesse dia. Uma das poucas ocasiões em que Jesus ficou zangado foi quando lhe objetaram que realizasse uma cura no sábado. Em outra ocasião, ficou indignado quando os discípulos tentaram afastar dele as crianças. E podemos ter por certo que Jesus sentiu uma justa indignação quando expulsou dos templos os cambistas. Beleza? Se eu perguntar uma coisa para o senhor, pastor, essa questão do tanque aí, eu sempre tive essa dúvida. Existia mesmo esse tanque? Eu sei que o tanque existiu, mas realmente existia essa cura nesse tanque lá, que diz que os anjos moviam? Isso é uma lenda, é um mito? A sala da Alexandra também é assim. Pastor, antes do senhor responder aí na Bíblia aí. Tá ouvindo? Tô ouvindo. É que a mulher tá bem aqui. Aí ela tá bem pertinho aqui. Quer desligar aí o celular aí? Não. É que eu tava ajeitando aqui. Não, é que se você vai, Lígia, procurar lá a Aline com Israel, e ela vai fazer uma reportagem sobre esses tanques. Existiam vários tanques, né? Inclusive, Sim. mostra lá como eram esses tanques. E aí eles acreditavam, além dos anjos, tinha alguns deuses, né? Alguns deuses lá, inclusive tinha as estátuas desses deuses. É o nomezinho dos deuses que eles acreditavam ficar nesse tanque, é o deus da água, alguma coisa assim. Sim, esse tanque existiu. Era um tanque assim, e aí tinha uma divisão no meio. Era um costume, como a gente tem que ter em mente que era um povo que vivia no deserto. Então, por hospitalidade, né, o povo chegava naqueles tanques para se lavar, né, para se refrescar. Também havia um costume e um mito por que eu digo um costume e um mito? Porque o povo acreditava, e o mito de que o anjo que movimentava as águas em tempos. Há relatos de que aconteciam curas.
Então Jesus sabia que naquele local a multidão, o povo, as pessoas estavam ali para ser curadas. Mas o interessante é que Jesus vai neste homem em especial, né, em específico. Isso mesmo, é isso aí mesmo. E aí ele vai e cura. Né? Só um momentinho aqui, diga. Eu te perguntei, tu me respondeu. Tu entra no... Sai do coisa bem errada aqui. O Guto caiu aí da live. Vamos parar por aqui? Então vamos parar, só concluir aí, que aí, porque o livro já tá indo embora, cara. Só conclui o livro, aliás, essa parte aí a gente termina. Tá, então concluindo aqui. Essas curas aconteciam, né? E Jesus vai lá, cura aquele paralítico. Pastor, quando acabar as aulas aqui, depois eu posso fazer algumas perguntas aqui para o senhor? Curiosidade minha, viu? Pode sim, pode perguntar. Tá bom. Então, acontecia milagres lá. Pergunta lá no grupo, de repente é a mesma dúvida nossa aqui. Isso, pergunte lá, que é mais fácil. Mas é porque é algo assim. Eu posso até falar aqui, é porque eu conheço uma menina que é da igreja, mas ela namorou um tempo um maçom. E ele tinha estudado a Bíblia no hebraico e sabia muitas coisas que ele passou para ela me passou. Aí eu ia perguntar aqui pro pastor se condiz, entendeu? Se é real ou não é. É só umas dúvidas. Talvez vocês não queiram nem saber o que eu tô sabendo. É umas coisas meio diferentes. Aí eu digo assim, não, porque minha fé está em Cristo, é inabalável. Eu não quero saber nem de A, nem de B, nem de C. Mas eu digo, eu vou só para me perguntar, para várias pessoas que têm mais conhecimento do que eu, para ver se realmente é verdade. É isso. É coisa bem diferente mesmo. Mas é no final. Pois é, então, esse milagre acontecia. Jesus vai lá, cura esse paralítico, mostrando mais uma vez o seu poder e mexendo com as autoridades daquela época, né? Porque era interessante, algo deixa bem claro para nós que as autoridades fazem assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Faço o que eu estou mandando, mas não façam o que eu faço. Aí ficava contraditório. Com Jesus faço o que eu estou falando e faça também o que eu estou fazendo, né? Porque ele é perfeito aí nesta terra. Beleza? Vai para a próxima aula, né? Ficamos a partir do capítulo 6 de João. E aí, claro, se der, e é rapidinho, velho. Já estamos na página 53, hein? E aí na próxima aula a gente já termina o livro tranquilamente. E aí, claro, vai ter só a última aula presencial. Aí dá certinho pra gente fazer o resumão. Beleza? Só para finalizar aí, o senhor já concluiu, aí o Irlan ora, aí depois eu vou deixar aqui, eu vou parar de gravar, aí fica aquele o coro das lamentações aí, quem quiser conversar e tal, quem quiser tirar dúvidas sem gravar aí. Tá ok. Só esperando você orar. Abre aí o microfone. Estão me ouvindo, né? É. Amém. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, meu Pai, por essa tarde, Senhor, onde nós tivemos aqui a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra, que nós venhamos, Senhor, permitir que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos moldar naquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada tarde, a cada lição, que essa palavra, Senhor, ela não venha, Senhor, cair no esquecimento de nossas vidas, e sim na prática, Senhor, vivência de cada dia. Continue dando, Senhor, discernimento, força, para que o professor, o pastor Robson, possa estar nos instruindo, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Abençoe a cada um dos que estão alunos hoje, cada um, Senhor, que tem se disponibilizado a aprender um pouco mais da Tua Palavra. Essa é a nossa humilde oração em Teu nome, Jesus, e te agradecendo. Amém. Amém. Agora vou parar a gravação aqui. Quem quiser tirar as dúvidas aí, em off. Valéria.